Graça e paz. Hebreus 4, a partir do 1. Diz assim: Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós, o que temos crido, que entramos no descanso conforme Deus declarou: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesses termos: No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara, e novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar: muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Estamos nos últimos dias do ano e é comum, nesse tempo, a gente parar para refletir sobre o ano que se passou, sobre o ano que virá. E eu não sei vocês, quando eu não faço isso, eu acho que eu perco muito. Você entra já no ano, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então é um tempo de reflexão. E a gente precisa fazer esse esforço de refletir sobre os caminhos que nós trilhamos até aqui, sobre os caminhos que nós vamos trilhar. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não dá certo. Então nós precisamos fazer uma avaliação madura e também fazer uma avaliação madura do que se passou e do que virá. Então nesse tempo, que o Senhor ache o nosso coração, sabe, para que a gente fato, avalie as coisas, não a partir de nós, a partir do que deu certo, do que não deu certo, mas a partir da palavra. E esse tempo também de descanso, que muitos vão entrar no descanso agora, outros, mas em certa medida a gente também tem uma pausa, nesse tempo. Então é um tempo oportuno, para que não seja só um alívio de atividades, mas que seja um tempo de reflexão, um tempo de ter comunhão com o Senhor e um tempo de ter revelação da palavra. E aqui no capítulo 4 de Hebreus, esse capítulo me chama muita atenção no livro de Hebreus, porque parece que ele está deslocado. O livro de Hebreus começa falando sobre a supremacia de Cristo. No capítulo 1, ele vai falar que Jesus tem supremacia em relação aos anjos, e os anjos eles são os nossos servos. E Jesus ele tem primazia sobre os anjos, ainda que em breve momento o texto vai dizer que Deus o fez menor do que os anjos, mas Jesus tem supremacia sobre os anjos. No capítulo 2, ele vai falar que Jesus tem supremacia em relação à lei e Moisés. E ele vai afirmando a supremacia de Cristo em relação a todas as coisas. Porque, como é de costume, naquela época a igreja ela sofria também com alguns desvios doutrinários que tentavam se infiltrar no meio do corpo de Cristo. E um desses desvios acontecia aqui nesse momento também, que tentava colocar em xeque a soberania divina e a soberania de Deus revelada em Jesus. Aí depois vem o capítulo 3, que ele vai falar um pouco sobre a fé. Aí vem o capítulo 4. O capítulo 4 fala essencialmente sobre descanso. E depois, nos outros capítulos que virão, vai falar sobre o sacerdócio, sobre a aliança, a antiga e a nova aliança. E depois, algumas questões práticas. Mas o texto começa dizendo sobre o descanso. E o que é esse descanso? Versículo 1 do capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgado a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. O descanso é uma promessa. Existe uma promessa da parte de Deus para com o seu povo. Nós precisamos entrar nesse lugar de descanso. Nós vamos entender que esse lugar de descanso não é apenas um lugar físico. Envolve isso, do ponto de vista eterno? Sim, mas é mais do que isso. Para o Filho de Deus, entrar no descanso é uma realidade de vida. Então, se nós não estamos vivendo uma vida de descanso, é porque nós estamos distantes dessa realidade. Nós precisamos avaliar aonde que nós estamos errando, para que a gente viva
a nossa vida a partir desse descanso. Porque o descanso ele é uma promessa. E toda promessa divina vai se cumprir. E aqui nesse capítulo 1, existe um pano de fundo. O contexto aqui, o autor de Hebreus, ele está falando sobre a história de Israel e a peregrinação de Israel no deserto. Então, quando ele fala esses exemplos aqui, ele está pegando como exemplo a história de Israel lá no deserto. Vamos abrir lá em Números 13, para a gente entender melhor esse contexto. Números 13. Números 13, a partir do 1, diz assim: E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Agora, versículo 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã, e lhes disse: sobe pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então, observai como é a terra, como que é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei algum fruto da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção da entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoá, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, dos cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Então eles estavam no deserto. Moisés chega para todo o povo e fala: olha, eu tenho uma missão para vocês. Vá até a terra que o Senhor nos deu e faz uma exploração. E quem que Moisés mandou? Foram os chefes. Foram chefes de cada tribo. E eles assim o fizeram. E chegando lá, olha o que aconteceu. Vamos continuar a leitura. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Então os chefes estavam voltando com o relatório. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade a terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas e os jebuseus, amorreus, habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo, reunindo diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles garfanhotos. Então eles foram na missão e eles retornaram com tudo aquilo que Moisés havia pedido, com um relatório. E houve 2 relatórios, o relatório da maioria e o relatório de Calebe. Ambos os relatórios eram verdadeiros. De fato, aquilo ocorria na terra. De fato, lá era o lugar, as cidades eram grandes, eram mais numerosas, mais poderosas do que o povo no deserto. E tinha um relatório de Calebe. Calebe, ao invés de falar do que aquilo que ele havia visto, ele falou daquilo que ele havia recebido. Quem que deu a terra para o povo? O Senhor. Era difícil conquistar? Evidente que sim, mas quem deu a terra foi o Senhor. Então, os chefes, eles chegaram com o relatório a partir daquilo que eles tinham visto, e era verdade. Aquilo que eles relataram era verdade. E aquilo que Calebe falou era verdade também. Mas Calebe, ele não fala do relatório. Ele fala do que ele havia recebido. Falou: olha,
subamos e herdamo-las, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Do ponto de vista natural, certamente eles não tinham. Mas do ponto de vista, de onde nós estamos partindo? Nós estamos partindo do Senhor. Só que o relatório dos chefes foi um relatório verdadeiro. Só que depois de ouvir o que Caleb falou, qual que foi a atitude deles? O que diz aí, gente? Versículo 32. E puseram a difamar diante dos filhos de Israel. E eles começaram a falar mal. Falou, esse Caleb aí, quem que é esse? O que ele está querendo? Ele é filho de quem? Né? E eles começaram a fazer literalmente um montim contra aquilo que Caleb tinha falado. Só que o mais triste não é isso. O mais triste é o que isso causou. Qual que foi a atitude do povo depois de ouvir isso? O relatório de Caleb e o relatório dos outros chefes. Versículo 1 do capítulo 14. Olha o que isso gerou, essa postura gerou no meio do povo. Então, toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: antes tivessem morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? Gente, olha que tanto que isso é sério. O povo estava no deserto. O que acontecia de dia no deserto? Deus enviava o maná. O que acontecia de noite? Deus estava cuidando do povo de forma extraordinária. E eles preferiam nesse momento voltar para a terra do Egito do que acreditar em um cara que estava ouvindo o Senhor. Eles preferiram voltar e a blasfemar contra o Senhor, falando: não, Deus nos trouxe até aqui para isso. Uai, que promessa é essa de conquistar a terra que a gente tem que chegar lá e conquistar ainda? Então a gente vai ter que lutar, colocar a mão na massa. Não é mais fácil entregar pronto? É mais fácil entregar pronto, mas Deus estava ensinando o povo ou tentando mimá-los? Não, Deus estava ensinando. Então o deserto, de fato o deserto é a escola de Deus, a gente fala muito isso, mas o deserto ensina. Glória a Deus pelo deserto. A Bíblia fala lá em Filipenses, a gente leu isso aqui, fala que Deus nos deu o privilégio de não somente crer nele, mas sofrer por ele. Quando a gente lida com o sofrimento como algo punitivo da parte de Deus, nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar de vida, de amadurecer, deixar de ser menino. O povo de Israel aqui, a dificuldade deles era ter que enfrentar a realidade. A realidade que tinha que acreditar em um menino que estava lá falando, algo que estava todo mundo falando o contrário, e acima de tudo ter que conquistar a terra. Aí eles chegaram ao ponto de blasfemar contra o Senhor, mesmo ignorando todas as evidências. Dia após dia, Deus estava cuidando do seu povo, e ainda assim, eles ignoravam aquele fato. Vamos continuar? Versículo 4. E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade de Israel ali reunida: a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a nos dará. É de fato uma terra na qual emana leite e mel. Mais uma vez, eles lembraram da promessa, ainda que ninguém quisesse ouvir aquilo que eles estavam falando. Falaram: não, o Senhor nos deu essa terra. Ele é fiel para nos sustentar. Até aqui nos trouxe o Senhor. E assim eles o fizeram. Mas qual que foi o resultado disso? Isso gerou no meio do povo de Deus uma completa desobediência. E o resultado disso, vamos lá para o versículo 20. Diz assim: então o Senhor respondeu: eu perdoo de acordo com a tua súplica. De acordo com a súplica de Moisés. Moisés foi orar em favor do povo. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar.
e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Olha o que aquela atitude dos líderes causaram no meio do povo. Aquilo impediu uma geração de entrar na terra. Uma geração foi privada de entrar na terra a partir da incredulidade dos líderes, a partir da desobediência que essa incredulidade gerou no meio da congregação. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 4. E o escritor de Hebreus, ele escreve o capítulo 4 tendo essa história do povo de Israel como um pano de fundo. Versículo 1, novamente do capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós que estamos aqui, tanto quanto a eles quem? Ao povo no deserto. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós o que temos crido que entramos no descanso conforme Deus declarou. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E aqui ele vai fazer sempre essa alusão à história do povo de Israel com a nossa história. E aqui fala uma coisa muito importante. Para nós descansarmos, precisa haver uma disposição no nosso coração. Qual a disposição que precisa haver no nosso coração para que de fato a gente descanse? O que precisa haver no nosso coração, gente? Fé. Sem fé é impossível descansar. Impossível. Tanto é que fala aqui, a mensagem que eles ouviram, todas aquelas evidências do cuidado de Deus, da provisão de Deus com o seu povo, aquilo não valeu de nada, porque não foi acompanhado de fé. E aquilo que o próprio Caleb falou, também não foi acompanhado de fé. Aquilo que Moisés insistia tanto, não foi acompanhado por fé. E o resultado disso foi o quê? Que eles não entraram no descanso. Então, é impossível descansar em Deus sem crer nele. E nós já sabemos, gente, o que é fé? Fé, conhecer a Deus, é conhecimento de Deus. É impossível descansar em Deus sem conhecê-lo. Nós não descansamos em Deus em relação a várias áreas da nossa vida porque nós não conhecemos o Senhor. Por não conhecer, a gente não crê que Ele é fiel o suficiente para cuidar da nossa família, por exemplo, para cuidar da congregação, para cuidar do ministério, para cuidar de todas as questões que permeiam a nossa vida. Aí o descanso fica algo, não, descansar, não, vou descansar em Deus. Já viu tanto que a gente fala isso? Tenho paz. Eu não gosto de falar que eu tenho paz, não, gente, porque geralmente quando eu falo que eu tenho paz, eu não tenho paz. É o trejeito, é o evangeliquez que a gente vai aprendendo. Não, eu tenho paz em Deus. Não tem, está morrendo. Não tem paz, porque de fato, ter paz não é a ausência de problema. Descansar não é a ausência de tarefa. Nós associamos muito o descanso à ausência de tarefa. O que é descansar para a gente? O professor ama isso. Gente, entrou no período mais incrível do ano. A gente chora, emocionado. Férias. Então a gente fala, não, vou descansar. De fato, a gente descansa nas férias. A gente tem uma ausência de atividades. Mas, se nós não policiarmos o coração, passa o mês todo e nada acontece. Pelo contrário, a gente, meu Deus do céu, já passou. Quando é a próxima? Em julho, está longe demais. Aí fica nesse loop, sabe? E a gente perde a oportunidade de viver em paz. Porque a fé, ela produz isso em nós. A possibilidade de a gente viver em paz. Não é deixar de fazer as coisas. Nós não vamos ter paz deixando de fazer coisas. Nós não vamos ter paz deixando de trabalhar, ficando rico, de forma... Hoje é assim, né? Deixou aqui... É o Tiguinho. Deixa eu ver o Aladim aqui, vou ficar rico. Qual que é o caminho mais fácil, né? Hoje é assim. Aí você abre lá o Instagram, 7 passos para isso. Meu Deus do céu. Gente do céu, a gente estava hoje lá em casa conversando, falei, nossa, nós estamos adoecendo em massa e a gente não está percebendo. Você abre o Instagram, gente, você não consegue ver mais nada, porque a proposta do Instagram era para você ver as coisas, né? Hoje não.
Hoje você é só mais um potencial comprador de uma coisa que não vai resolver o nosso problema. E a gente é bombardeado. Eu desafio todo mundo aqui, abre o Instagram. Se você rolar ele 2 vezes, se você não ver 10, no mínimo 10 propaganda de alguma coisa que vai resolver seu problema, eu mudo de nome. Vou chamar Elzinho. Ah, não, vou chamar Rafael, né? Vou mudar de nome para Rafael. Mas é isso, e a gente vive essa loucura, essa vida ativista, onde nós achamos que descansar é ficar livre de alguma responsabilidade. Não, eu quero ficar livre do ministério que eu faço parte. Não, eu quero descansar, eu tirar férias do ministério. Triste, né? Não, eu quero ficar livre, não aguento mais. Quero ficar livre do meu trabalho, porque no meu trabalho eu não consigo descansar. Falei, gente, qual que é o lugar que nós mais vamos? Não é o trabalho? Então o nosso trabalho tem que ser esse lugar onde nos tira a paz, onde nos tira da missão. Falei, não, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso cumprir o meu chamado. Uai, não é lá? Porque lá é o lugar que eu mais vou, além da minha casa. Dependendo do caso, é mais lá do que na casa, inclusive. Então é o lugar onde não pode roubar a nossa paz. Então, definitivamente, descanso não é ausência de tarefa. Porque a ausência de tarefa, hoje, tem produzido um ócio terrível e a gente não consegue mais lidar com o ócio. A gente não consegue ficar 5 minutos sem pensar em alguma coisa, sem fazer alguma coisa. Porque nessa loucura de ter que descansar, a gente tenta preencher esse vazio com alguma coisa, e a gente fica ali, ó, rolando infinitamente. Já viu o fenômeno, surgiu até o fenômeno recente, né? O fenômeno da segunda tela. Qual que é o fenômeno da segunda tela? A gente assiste o celular e espia a televisão. Não é? A gente coloca o celular assim, a televisão está ali, aí tem hora que a gente faz assim e volta. Isso não existia. Antes a gente parava, até o ato de assistir TV era um ato familiar. Não foi assim que os principais programas se estabeleceram? Não, é o programa da família. Tem que ter muita vontade, mas era o programa da família. Hoje não. Hoje é a segunda tela, é algo desprezível. Tanto é que muitos estão deixando de existir. Coisa que ficou há 30, 40 anos no ar, gente, está deixando de existir. Porque nós não conseguimos mais lidar com o ócio. Nós tentamos, de alguma forma, de todas as formas possíveis, nós tentamos preencher o espaço vago com alguma coisa. E é muito triste, não sei quanto a vocês, mas é muito triste pensar que, por vezes, essas coisas são coisas extremamente desprezíveis, fúteis, que nada produzem. É por isso que, para a gente, é um esforço muito grande ler a Bíblia, por exemplo. Está aqui, não é um esforço estar aqui, porque a gente não consegue mais se aplicar a atividades que exigem muito tempo, porque a nossa mente não permite que a gente descanse mais. Então eu deveria estar aqui no culto, descansando em Deus, sabendo que Ele já preparou todas as coisas para a semana. Então eu venho aqui, eu não tenho tempo para conversar. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Porque eu estou diante do Senhor. Diante do Senhor eu não posso me distrair. Eu não posso perder a oportunidade de adorar o meu Rei, que me salvou. Eu sei a obra que Ele fez no meu coração. Aí como que eu vou vir para a igreja e eu não vou me curvar diante dele? Não, eu vou preencher aqui, eu vou ficar aqui, mas eu vou estar ali, porque eu vou ter que resolver a semana que vem. E a gente não vive mais. Nós estamos adoecendo em massa e a gente não está percebendo. A igreja também recebe o reflexo disso. Então, descansar não é ausência de tarefa. Glória a Deus pelas férias. Glória a Deus por vezes, pela ausência de tarefa, né? É bom também, faz parte. Mas se o meu coração não estiver em Deus, aquele momento ali vai ser um momento que vai passar e eu vou ficar, às vezes, mais cansado, mais estressado, porque eu não resolvi o que eu tinha que resolver e preenchi o meu tempo com futilidade. Então, nós precisamos se aplicar a isso, porque descansar é crer no Senhor. Se eu creio no Senhor, eu tenho revelação de quem Ele é. E essa revelação me acompanha. Ela não me acompanha para a igreja, ela me acompanha para o trabalho, ela me acompanha na minha casa, ela me acompanha em todos os lugares onde eu vou, porque a minha vida ela vai ser orientada pela revelação que eu tenho dele.
porque eu creio em Jesus. Não é um evangeliquez, eu creio nele. E ele redime todos os meus caminhos, todas as áreas da minha vida, Jesus redime. Então é uma fé que não é uma fé abstrata, longe, não, é algo vivo, verdadeiro, que alimenta a nossa alma e nos faz descansar, ainda que seja trabalhando. Vamos continuar aqui no texto, versículo 4, só antes do versículo 4, no final do versículo 3, parece que há uma contradição. Mas não é uma contradição. Diz assim, versículo 3: Portanto, somos nós, o que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou. Então, os que creem entram no descanso, nessa promessa de Deus, que é para todos aqueles que creem, para os seus filhos. Aí, Deus declarou. Aí agora a gente precisa fazer o esforço de lembrar lá daquele texto que nós lemos lá de Números. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E aqui parece que há um contrassenso. Não, mas Deus, desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, Deus já havia determinado para o seu povo essa promessa de ingressar no descanso. Mas aquela geração, infelizmente, eles não entraram no descanso de Deus, porque eles deram ouvido ao mau exemplo, e aquele mau exemplo gerou no meio do povo a desobediência, a incredulidade. Então, o fato deles não entrarem não é porque Deus se contradiz. Não, a palavra de Deus vai muito bem, ela vai se cumprir. Todas as coisas vai se cumprir. Mas aquela geração perdeu o privilégio de entrar no descanso de Deus. Ele usa a terra de Canaã e a peregrinação do povo como um exemplo dessa peregrinação e dessa história redentora que nós, como povo de Deus, estamos vivendo. O Senhor está nos levando para um lugar. O que faz dessa terra de Canaã algo tão especial, tão glorioso, que até hoje é algo tão difícil para nós, mundo ocidental, compreender, mas é algo. O que faz desse lugar tão especial não é o lugar. O que faz esse lugar especial é o fato de que Deus estava lá. O que faz de Israel hoje especial é o fato de que Deus estará lá, governando todas as nações. É isso que faz aquele lugar especial. Não é o poderio que Israel tem, militar, econômico, científico, tudo. Não é isso, é o fato de que Deus vai reinar sobre toda a terra a partir de lá. Então não é o lugar em si, mas é o Senhor. Então essa geração perdeu essa possibilidade de viver no lugar onde Deus estava, que era a terra de Canaã. Resultado da desobediência e incredulidade deles. Versículo 4. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesses termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizaram. Se Deus descansou, quanto mais a nós. Né? Versículo 5. E novamente, no texto citado há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso aqueles que não creram, que desobedeceram. Versículo 6. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregados as boas novas, não ingressaram por causa da desobediência. Ainda falta algumas pessoas para entrar nesse descanso. E aqueles lá atrás que não entraram, foi fruto da desobediência. E aqui nós precisamos agora fazer um esforço para pensar em nós. A promessa não é o descanso, ainda falta alguns para entrar nessa realidade de vida. Os nossos familiares, os nossos amigos, eles precisam entrar nesse descanso. Nós precisamos ser testemunhas vivas para que eles entrem nesse lugar. Porque aqui está falando de uma realidade de vida. Todos aqueles que creem vão viver nesse lugar. Mas agora, eu pergunto a você e a mim. Ainda falta alguns, aqueles que não creem, eles precisam entrar. E quanto a nós? Porque aqueles lá no deserto, a eles foram pregadas as boas novas. E eles não entraram por causa de desobediência. E quanto a nós? A nós tem sido pregadas as boas novas, mas nós estamos nesse lugar de descanso. Porque o fato é, as boas novas têm sido pregadas, desde que eu me entendo por gente. Então, se eu não entro nesse lugar, é responsabilidade minha. Não é porque falta o evangelho, não. Pelo amor de Deus, não falta a pregação do evangelho.
O que falta é uma disposição no meu coração para viver nesse lugar. E se isso continuar ocorrendo, eu vou cair no mesmo exemplo de desobediência. Se nós continuarmos a viver alheio ao Evangelho, nós cairemos no mesmo lugar de desobediência. Nós vamos perder a salvação? Não, não é isso, gente. Mas nós vamos perder o privilégio de desfrutar do descanso de Deus, da companhia de Deus, e viver a partir dele todas as coisas. Não é deixar de viver para viver mais na igreja, não é isso. Mas é viver tudo a partir dele. Amém? Vamos voltar aqui rapidamente no capítulo 3. Aqui ele vai falar agora exclusivamente sobre a incredulidade. Versículo 7. Hebreus 3, o versículo é o 7. Diz assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Foi aquilo que nós lemos. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Só até aqui por enquanto. Aí mais uma vez ele fala do povo. O resultado da desobediência gerou no coração do povo um coração endurecido. O que é o coração endurecido? Sabe, que está ouvindo e não vive. Sabe, que está ouvindo, mas não desfruta. Isso é um coração endurecido. E às vezes a religião, ela encoberta esse coração endurecido. Porque nós podemos às vezes nos enganar em manter a aparência de que algo está acontecendo, mas no fundo o nosso coração está duro, perverso. E a Bíblia fala que essa é a realidade do nosso coração. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Aí no versículo 13, pelo contrário, exortar-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo. Uma vez crendo no Senhor, nós passamos a ser participantes dele, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. E aqui também está algo muito importante, e eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão agora, pessoal. A fé que nós temos hoje é a mesma fé que nós depositamos nele desde o início? A fé que nós temos hoje é a mesma fé que nós depositamos em Deus lá no início? Por que lá no início era tão bom? Por que lá no início não era peso fazer o que nós fazemos hoje? Por que lá no início não tinha dificuldade? Gente, tinha dificuldade? Olha para a sua história, eu olho para mim. Tinha dificuldade. A igreja marcava lá 12 horas de adoração. Aí saía eu e Josué lá, começava às 7 horas. A gente saía lá do Recanto, de ônibus, Recanto do Bosque. 2 terminal, 3 ônibus, mas chegava lá, cara, era muita vida. É isso que move. Por que movia lá e não move agora? Pensando de forma prática, gente. Será que não é o coração que vai sendo enrijecido pela religião? A gente acostuma com as coisas e as coisas deixam de ter sabor. Sabe, a caminhada com Cristo, ela não pode deixar de ter essa vida. Não pode, gente, porque o que nos movia lá atrás é o que nos move hoje. Quantos exemplos nós temos aqui? Então, o nosso coração e a nossa, na verdade, a nossa tendência é se acostumar com as coisas. Coisas que são extraordinárias, inclusive. A gente acostuma com aquilo que é extraordinário. Antes, não era. Nossa, no dia que eu conquistar isso aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora de conquistar isso aqui. Aí quando a gente conquista,
Passa um tempo, a gente acostuma. E a gente passa a não dar valor naquilo que era extraordinário. Da mesma forma se aplica a caminhada. Ainda mais em se tratando da nossa história como igreja. E às vezes, o nosso coração vai sendo enrijecido pela incredulidade. E a incredulidade, ela vai gerar algo, que é o caminho natural da incredulidade, a desobediência. O caminho natural da incredulidade é a desobediência. E a desobediência nos priva de desfrutar da promessa de Deus, de ingressar no descanso. Então eu faço, não é porque eu quero me sentir útil, não, eu faço porque eu estou vivendo a promessa. E eu não consigo enxergar a minha vida longe disso. Eu não faço para ter um retorno. Não, é porque a minha vida está escondida nele. Amém? Continuando, versículo 15 do capítulo 3. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos, deste modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. A incredulidade privou o povo de viver a promessa. A promessa era, sai da tua terra, vai para o lugar que eu estou te mandando. Deus já estava lá, providenciando todas as coisas para o povo. Essa era a promessa, porque era um lugar que eles não iam sentir falta de nada, porque de fato Deus haveria de ser a total provisão do seu povo, e assim é conosco. Mas o povo perdeu esse privilégio de viver isso. Agora, voltemos para o capítulo 4, versículo 7. Determina Deus uma nova oportunidade, a chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Versículo 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Só até aqui. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda há a promessa para o povo de Deus de ingressar nesse lugar de descanso. Porque, na verdade, isso é uma vida comum de uma pessoa que crê no Senhor. A vida comum de uma pessoa que crê no Senhor é viver essa promessa. É por isso que ter ou não coisas não faz a diferença. Porque o coração não está nisso, não é isso que promove o descanso. É a certeza de estar vivendo a vontade e a promessa de Deus. Então a promessa ainda permanece. Existe um descanso sabático para o povo de Deus. Amém? Versículo 10. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Versículo 11. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Existem poucas coisas na caminhada que a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para ser salvo? Não. Nós precisamos crer no Senhor. E isso é suficiente. Uma vez que eu creio no Senhor, é suficiente. Eu preciso esforçar para receber algum dom de Deus? Não. Até incrédulo, pessoas que não creem, recebem dom gratuitamente, graciosamente do Senhor. Eu preciso me esforçar para ser abençoado por Deus? Não. Quem faz isso é uma pena, porque não entendeu a verdade do Evangelho. Eu preciso me esforçar para ser alvo do amor de Deus? Não. Agora, eu preciso me esforçar para descansar? Sim.
Porque a nossa tendência é não descansar. Primeiro, porque nós queremos ser dono de nós mesmos. Segundo, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Descansar em Deus não é um convite à irresponsabilidade. Descansar em Deus é viver a promessa do Senhor. É viver uma realidade de vida, onde tudo que envolve a minha vida é feito a partir da revelação que eu tenho dele. Então, eu me esforço não é para conquistar algo a partir de mim mesmo. Eu me esforço para crer. Nós precisamos nos esforçar para crer nesse descanso. Porque se não houver esse esforço, qual que é o resultado? A ausência da fé. E a ausência da fé gera desobediência. E a desobediência não significa que nós vamos perder a salvação, que Deus está bravo com a gente. Não, não é isso. A desobediência é, nós estamos perdendo o privilégio de desfrutar dessa comunhão bendita com o Senhor, a ponto de eu não preocupar com o dia de amanhã, porque Ele já providenciou todas as coisas. Então, pensando no ano de 2025, existem muitos sonhos, né, no nosso coração, sim, muitos desejos, mas que isso não roube de nós o privilégio de descansar em Deus. Amém? Eu gosto muito do livro As Confissões, do Santo Agostinho, que é um clássico assim, teológico, filosófico, tudo. É um livro muito abençoador. E eu já falei isso já uma vez, mas eu gosto sempre de lembrar. É um livro dividido em vários livros. E logo no primeiro livro, Santo Agostinho, ele tinha uma dificuldade muito grande com o pecado, muito grande. Então a vida dele assim, foi uma salvação escandalosa da parte de Deus. Ele tinha muita dificuldade. E logo no primeiro livro, dessa principal obra dele, essa principal obra, ele é respeitado em todas as frentes possíveis. E logo no primeiro livro, do livro As Confissões, ele fala assim: Senhor, tu nos criaste para ti mesmo, e o nosso coração não terá repouso enquanto não descansar em ti. Deus não nos criou para realizar algo para Ele. Deus não está precisando de músico, aí chamou ali, não. Deus não está precisando de músico, de cantores, de pregador, de missionário, não. Deus não está precisando de ajuda. Ele nos chamou a uma bendita comunhão com Ele. Então nós fazemos, não é para se sentir útil, mas é porque não dá para explicar, né, gente? Não dá para explicar. Porque é fruto de comunhão. Quando o nosso coração está inquieto e nós não conseguimos nos realizar nas outras coisas, isso é porque nós não estamos descansando em Deus. Se a nossa família tira a nossa paz, é porque nós não estamos descansando em Deus em relação à nossa família. Se o nosso trabalho nos rouba a paz, é porque nós não estamos descansando em Deus em relação ao trabalho. Se o futuro está nos roubando a paz, é porque nós não estamos descansando em Deus. Se o ministério nos rouba a paz, é porque nós não estamos descansando em Deus. Deus não nos chamou para fazer algo para Ele. Deus nos criou para Ele. Tão somente para Ele. E nisso a nossa alma precisa ter gozo, porque a promessa, ela vai bem. A promessa é para os que creem. Muitas pessoas que creem, aqui no nosso meio inclusive, estão desfrutando dessa promessa. De viver não a partir de si, mas viver a partir da promessa. Aí não é porque eu quero me sentir útil, não, é porque eu não consigo pensar a minha vida longe disso. Mas muito de nós podemos não estar vivendo nesse lugar. Aí tudo é um peso, gente. Tudo vai ser danoso, vai ser pesado. A gente perde o brilho. Igual como falou aqui, olha, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Quando a gente perde essa fé, esse frescor, já viu que a gente vai perdendo o brilho das coisas? E as coisas passam a ser comum, a gente passa a tratar de qualquer jeito. Fala, não, gente, aquele mesmo entusiasmo que eu tive lá no início, eu quero mantê-lo aqui. Não de forma imatura, como eu vivia lá, mas a partir
daquilo que eu já vivi. Quero manter o mesmo entusiasmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, nós não podemos deixar com que as coisas vão roubando de nós e vão esse privilégio de viver essa promessa. E vai enrijecendo nosso coração, a ponto de gerar desobediência, incredulidade. Porque o oposto dessa vida pela fé é a vida incrédula. Não tem como. E para encerrar, no versículo 12, esse texto, né, assim como aquele de Filipenses que nós ouvimos aqui, lemos também, é um dos campeões, né, do tirado de contexto. Né. Aí em versículo 12 fala assim, ó, portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Por que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Ela é mais cortante do que essas espadas de 2 gumes. Ela penetra até dividir o espírito, a alma e o espírito. Ela é sensível para sondar o nosso coração e perceber o que está lá no mais profundo. Por que a palavra de Deus é tudo isso? Porque é a palavra de Deus. Isso aqui, esse versículo está falando da inerrância da palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo que está escrito na palavra se cumpriu ou vai se cumprir. Tudo, absolutamente tudo. E aqui ele está falando o quê? Falou, olha, essa promessa de ingressar no descanso de Deus vai se cumprir, porque a palavra é viva, é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela divide, ela sonda o coração. Essa é a palavra de Deus, poderosa, viva, e ela está atestando que nós precisamos entrar nesse descanso, porque o descanso é uma realidade de vida, não é a ausência de tarefa. Amém? Quero ler um texto, Salmo 42. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar, apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porque me questiono o tempo todo, onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que está assim, tão abatido a minha alma? Por que te angustia dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso, em ti fixo os meus pensamentos desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Do abismo das águas chama as torrentes no troar das suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, dia e noite o Senhor me concede a misericórdia, e à noite está comigo a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por qual razão caminhar lamentando em direção sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar, onde está o teu Deus? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que te martiriza o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, por tua presença salvadora, ó meu Deus. A nossa alma nunca vai querer descansar. A nossa alma sempre vai viver agitada. A nossa alma sempre vai tentar nos tirar da presença de Deus e nos roubar a paz. Mas a esperança nossa não é ter tudo resolvido, mas é viver todas as coisas a partir da promessa. A promessa, existe um descanso sabático para o povo de Deus, e a gente precisa se esforçar para entrar nesse lugar, para viver nesse lugar, e não tentar segurar todas as coisas do nosso jeito,
mas viver a partir da promessa. Amém?